Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, para a nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso. Vamos trazer as últimas notícias do Botafogo, principalmente envolvendo o mercado da bola, saídas e possíveis chegadas também. Vamos debater um pouco sobre esse assunto, que parece que a balança está começando a desequilibrar em relação a chegadas e saídas, né? Saída agora do Júnior Santos para o Atlético Mineiro e falar sobre a novela, já tá virando uma novela, né? O caso do Bitelo já tá, né, no quarto round de negociação, daqui a pouco mais 2 rounds vira a série da Netflix, e aí a gente vai falar sobre em que pé que tá a situação do Bitelo, de outros reforços. Claro, não tem só notícia ruim não, tem notícia boa também, mas é claro, a gente fala sobre isso depois da vinheta. Isso aí, meus amigos, já chega deixando um like e se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito no GG. Hoje já teve live, hein? Já teve live toda segunda-feira e sexta-feira. Vai rolar live aqui no canal Gigante Glorioso às 9h45 da manhã. Então, você quer acompanhar as lives nossas, além das lives pós-jogo que a gente já faz, os vídeos diários aqui, todo dia tem pelo menos 2, 3 conteúdos aqui no GG. Então, agora as lives de toda segunda e toda sexta-feira pela manhã, tá certo? Vamos lá, vamos falar aqui primeiro sobre essa situação do Bitelo, né? Até brinquei aqui na introdução, né? Que já é a 4ª rodada de negociações envolvendo o atleta do Dinamo Moscou. Primeira, o Botafogo ofereceu 10 milhões de euros, foi recusada, depois aumentou para 13 milhões de euros, depois foi para 15 milhões de euros e mais 2 milhões de euros de bônus, e agora o Botafogo aceita negociar pelo valor de 18 milhões mais os bônus, ou seja, já chega aí para casa dos 112 milhões de reais, né? O Dinamo Moscou contratou o Bitelo na época do Grêmio, né, em setembro de 2023, ali na faixa dos 10 milhões de euros, e aí vai ter, obviamente, um bom lucro em cima do Bitelo, caso se concretize essa negociação, e eu acho que não tem pra onde correr. Se o Bitelo realmente, se o Dinamo estiver realmente disposto a negociar o Bitelo, chegamos nos valores que eram mais próximos do que o clube russo pretendia. Então acho que se houver uma negativa na negociação, aí fica meio claro que é uma vontade muito maior do Dinamo de Moscou de realmente querer interromper os planos do jogador, né? Porque realmente teve toda essa situação, todo esse imbróglio do Bitelo não ter se apresentado, não ter retornado aos treinos, não ter feito os exames para retomada da temporada e permaneceu no Brasil, provavelmente acreditando no desfecho da negociação com o Botafogo. Mas enfim, o Botafogo está fazendo todo esse esforço, chegando aí a casa dos 18 milhões de euros para trazer o Bitelo para a próxima temporada. Muita gente falando assim, pô, vale esse esforço todo para trazer o Bitelo? Olha, o meu ver vale sim, vale bastante pela temporada que fez o Bitelo. O Bitelo fez uma temporada de 46 jogos com 11 gols e 9 assistências, né, ficando atrás só do Wendel do Zenit, que, abrindo parênteses aqui, é outro nome que o Botafogo também está em negociação. O Botafogo busca. O jogador já é um caso antigo, o Wendel do Zenit. Então acho que vale, é um jogador que realmente mostrando seu diferencial, mas sabe que os holofotes não estão voltados para o futebol russo. Se o Bitelo realmente tiver pretensões maiores no futebol, ele precisa vestir uma camisa de peso que realmente seja vista, né? E aí eu cito os exemplos aqui do Luiz Henrique, que infelizmente talvez esteja tomando o caminho contrário, nem indo para o futebol russo, mas isso aí já é um outro caso. Eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso, falamos hoje também na live, enfim. O caso do Igor Jesus, que mal chegou ao Botafogo, conseguiu chegar à seleção brasileira. Então o Bitelo, tendo essas pretensões de que ele aparecer mais, mostrar mais o seu futebol, chegar a uma seleção brasileira, se for o caso, realmente o caminho, vindo para o Botafogo, é onde ele vai ter esse holofote maior, certo? Em questão de valores, bom, são valores considerados altos, né? Cerca de 112 milhões de reais, mas é um jogador que, analisando as últimas temporadas, entregou bastante, e acho que é o que o scout do Botafogo pensa para essa próxima temporada 2025. Acho que o Bitelo se encaixaria muito bem ali pelo lado esquerdo, atuando com esse time do Botafogo. Essa preocupação não é a maior que nós temos, né? Para mim, como eu já falei aqui, preocupação para mim maior dessa temporada, né, nesse entra e sai de jogadores, é a não chegada de um treinador. Isso para mim ainda é o que está mais deixando preocupado para esse começo de temporada 2025. Você começar sem um comando realmente te atrasa muito mais do que algumas peças, né? O Botafogo, ele já meio que constituiu um estilo de jogar. O Texel, quando vai atrás de um treinador, ele já sabe que o estilo de jogo que ele pretende trazer para o Botafogo. Então, quando o scout vai buscar certos jogadores, são jogadores que eles acham que vão se adaptar muito mais a essa maneira do Botafogo jogar, que já é uma identidade que, já desde ali da saída do Luiz Castro, o Botafogo busca, né, essa tal identidade, esse tal Botafogo Way. Então, os jogadores que vão chegar vão se adaptar
esse tipo de mentalidade, esse tipo de filosofia. E aí o que me preocupa é a não chegada do treinador, né? Em relação ao Bitelo, acho que consolidando essa negociação é um baita reforço do Botafogo. Bom, vamos lá, tem que falar das saídas também. Falando das saídas, a gente fala do Carlos Alberto, que já foi liberado pelo Botafogo para poder ir para o Sport, né? Um negócio que o Botafogo fecha com o Sport na casa ali dos 15 milhões de reais, então é um bom valor por 60% do jogador. Enfim, Carlos Alberto que não começou bem a temporada, né? Nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, não conseguiu mostrar um futebol que se destacasse. Então, o Botafogo já liberou o jogador, não atua mais com a camisa do Botafogo o Carlos Alberto, segundo aí o Vene Casagrande, e essa negociação de 15 milhões, acho bem vantajoso do ponto de vista que o Botafogo contratou o Carlos Alberto lá com o América Mineiro na época, pagando volta de 5 milhões de reais, né, na cotação da época, que dava $1 milhão mais ou menos. Então, o Botafogo lucra com o negócio, ainda vendendo 60% do jogador. Eu acho que foi um negócio bom para ambas as partes, né? O Carlos Alberto dificilmente teria espaço nessa temporada 2025, né? Tendo em vista que o Botafogo precisa melhorar o seu elenco no decorrer da temporada, melhorar, né, para essa temporada 2025. O Carlos Alberto dificilmente teria espaço, não conseguiu mostrar o futebol nas primeiras partidas do Carioca. Então dificilmente o Carlos Alberto conseguiria espaço para essa temporada no Botafogo. Então é um negócio que funcionou para ambos, né? Tanto o Botafogo quanto para o jogador. Teve sucesso para o Carlos Alberto, foi importante em muitos momentos aqui no Botafogo, mas acho que chegou o momento já de buscar novos ares e aí o Botafogo acaba saindo lucrando nessa negociação. E aí o outro, claro, o mais importante deles, ao meu ver, o Júnior Santos, né, que criou a identificação com a torcida do Botafogo, jogador que chegou ali com aquele apelido de Bagre, né, era um jogador que não agradava a torcida, um jogador que a torcida pegava muito no pé, né, ele vem lá do Sanfrecce Hiroshima, e aí depois o Botafogo não compra o Júnior Santos do Sanfrecce Hiroshima e vai pro Fortaleza, o Fortaleza compra o Júnior Santos, o Botafogo vai lá e compra o Júnior Santos do Fortaleza. Pra gente ter noção, nessa época o Botafogo comprou o Júnior Santos do Fortaleza por $200 mil. Dava na casa de $1 milhão na época. Tá vendendo agora por 48 milhões de reais, né? 48,2 mais ou menos. Então assim, é um lucro absurdo que o Botafogo tem, além de ter tido retorno financeiro, retorno esportivo também com o atleta. Então, acho que é uma negociação daquelas que a gente fica chateado pela identificação com o jogador, mas é um jogador na casa dos 30 anos, daqui a pouco está fazendo 31 anos. E realmente o salário oferecido, aí a gente tem que pontuar isso aqui. O salário oferecido pelo Botafogo, o Botafogo tentou chegar próximo ali do salário do Tiquinho, né? Que é chegando próximo da casa de $1 milhão. Mas mesmo assim, o Júnior Santos optou ir para o Atlético Mineiro para ganhar mais ainda, né? E na idade que ele está, realmente um faturamento muito alto mensalmente, né? A casa ali de 1,2 milhão seria o salário do Júnior Santos com o Atlético Mineiro, além desse valor da venda, enfim, altíssimo. E aí o Botafogo acaba lucrando bastante com isso. E eu acho que o jogador também, né? Esportivamente, talvez não seja tão interessante, mas financeiramente, com certeza, para o Botafogo foi um bom negócio, né? E o que eu falo sempre aqui, o que me preocupa não são essas saídas, só que a reposição precisa ser à altura, a reposição precisa acontecer na mesma forma, né? Sai um jogador, o Botafogo precisa anunciar logo as reposições para a gente trabalhar melhor essa temporada de 2025. Então, toda a sorte do mundo de Júnior Santos, gosto muito de jogador que eu acho que dificilmente você vai achar alguém na torcida que não goste do Júnior Santos pela temporada magnífica que ele fez. Oscilou muito, não chegou num momento tão bom, né? Como eu falei aqui, acho que foi o jogador que foi do inferno ao céu, né? É um jogador que sai no melhor momento da carreira dele, né? Com título de Libertadores, sendo artilheiro, fazendo gol do título e campeão brasileiro também. Então, toda a sorte do mundo pro Júnior Santos, e que um jogador que começou tarde a sua carreira, mas que acho que merecidamente, né? Tudo que batalhou, conseguiu conquistar muita coisa pessoalmente, a nível pessoal, e também pro Botafogo, com certeza está marcado na nossa história. É isso, no meio de algumas despedidas, algumas permanências também que dão até aquele alívio, né? No caso, o Savarino, para mim, um dos grandes nomes da temporada, junto ali com o Luiz Henrique, com o Almada, enfim. Mas o Savarino é aquele nome que permanece, que dá um certo alívio, né? Já se apresentou no CT Lonier, já gravou ali o conteúdo ali para as redes sociais do Botafogo, então já vai estar voltando aos pouquinhos a sua rotina de treinamento. O Savarino já voltando agora aos seus treinos, né? Mas esse aí fica na casa, esse aí é aquele que a gente tinha que segurar a onda, porque realmente é um baita jogador. A gente espera que seja mais uma temporada magnífica do nosso querido Savalizo, beleza? Claro, qualquer outra atualização a gente vai trazer para vocês, principalmente nessas chegadas. E reitero aqui, fecho o vídeo falando sobre isso.
A preocupação maior é o treinador. A gente precisa definir logo o próximo treinador do Botafogo. Guilherme Cardoso ontem esteve lá na posse do novo presidente do Botafogo e ali conversou com o Taira Ruda, tentou ver algumas situações. É o seguinte, o Botafogo está no período de entrevistas, então não tem o que falar, né? Está no período de entrevistas, está analisando os nomes e a gente espera que o quanto antes a gente anuncie esse treinador para não ter que disputar a Supercopa do Brasil com um treinador interino, correto? Então é isso, ficamos na expectativa do anúncio de reforço de treinadores, principalmente de treinador, o quanto antes. Mais tarde tem mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso. Forte abraço a todos, saudações amigos, fui, valeu!